da PAC feminina, estou aqui representando o Perosa de lá. Bom dia, meu nome é Ronan, sou representante da PAC há 4 anos. Bom, nós vamos fazer uma apresentação dos objetivos, né? Vocês estão vendo aí o Highlander vai participar por vídeo, ele não pôde vir, eu acredito que ele vai conversar um pouquinho com a gente pelo vídeo. Esse encontro, né, surgiu já de uma necessidade sobre educação, mas também educação que já acontece aqui na PAC São João del Rei, né? Já é uma proposta que já é bem evidente aqui. E quando nós fomos procurados pelos professores do FMG, né, representado pelo Highlander e pelo Renan, né, através do Walter, a conversa fluiu, o diálogo fluiu, né, porque a gente já faz esse trabalho aqui, né, tanto na PAC, já acontece, e também no presídio, né, também a gente tem educação funcionando lá, né, e aí a gente pensou, bom, se na PAC a gente já consegue fazer esse trabalho com educação, por que não fazer esse encontro, né, para a gente construir, começar a consolidar essa rede nacional de formação, né, para educadores sociais. E se já acontece, se a gente consegue viabilizar a educação aqui na PAC, aqui no presídio, através da escola, por que não levar esse projeto aqui, que já é tão consolidado, para os outros lugares? Né, por isso a gente estendeu o nosso convite, né, à PAC, a representantes do presídio de outros lugares, para que a gente consiga, de fato, né, levar essa educação para todos os lugares. Então, durante o dia, vocês vão ter essa oportunidade de conhecer e ver que essa educação aqui em São João del Rei, ela consegue funcionar tanto em APAC quanto em presídio, ok? Você coloca o vídeo do Highlander que ele vai explicar mais um pouco. Bom dia. Agradeço pela oportunidade, né, de poder manifestar também nesse ponto, né, esse ponto que é um ponto muito importante, interessante, que é resultado de uma articulação entre os nossos projetos de pesquisa, né, no contexto da Faculdade de Educação da UFMG e as APACs, em especial a APAC de São João del Rei. A gente tem que agradecer a tanta gente importante, interessante, né, que tem nos ajudado muito, tem se interessado por essa prática, né, da educação no contexto de custódia. Pessoas que têm se preocupado muito em fazer uma revisão de todas essas práticas, em propor novas e melhores diretrizes e alternativas para que as experiências, né, de educação e prisões elas sejam experiências mais assertivas, mais adequadas e que, de preferência, né, as prisões elas sejam cada vez mais repensadas e minimizadas enquanto principais respostas, né, do sistema de justiça criminal da sociedade diante dos fenômenos de violência e criminalidade. A gente sabe que as prisões não são as melhores respostas, né? Mas, de todo modo, né, nós temos aí as necessidades e as possibilidades, né, do trabalho educativo, onde a gente deve encontrar as demandas desses sujeitos e as diretrizes que existem hoje, em especial a lei de execução penal, e o decreto 7.626 de 2011, né, que dispõe sobre a educação nos contextos prisionais. Nós começamos a articular toda essa discussão, esse trabalho, que nos levaria, né, que nos levou à realização desse encontro no mês de novembro do ano passado, né, na unidade de Santa Luzia, com o auxílio do presidente Guares, na unidade de Santa Luzia. E aí nos deslocamos então para o contexto da unidade de São João del Rei. Tivemos a possibilidade então de diálogo, estabelecemos vários diálogos com a Dani, que é a encarregada administrativa dessa unidade, com a Thaís, que é a responsável pela abordagem pedagógica, né, perspectiva pela APAC, com o FUSAP, que é o presidente da unidade, que é uma referência importante para a construção desse debate. Tivemos a oportunidade de dialogar com os diversos funcionários da unidade, com os veteranos, com pessoas voluntárias e outros atores que se interessam, educadores também da rede estadual que atuam nesse contexto. Então nós tivemos assim como ponto de
um partido, um projeto da UFMG, que se propõe a compreender, né, as realidades da educação religiosa no Brasil. A gente procura, a partir desses nossos projetos, avaliar o desenvolvimento da educação de jovens e adultos, em prisões, a prática docente junto aos custodiados, as abordagens interdisciplinares que são realizadas, né, essas questões que são transversais, que a educação social nos possibilita. A gente tem procurado compreender que medida dessas políticas educacionais do Estado, dos municípios, elas têm se organizado e elas têm se aproximado das demandas da população custodiada, como elas se articulam as instituições da execução penal e garantir o acesso dessa população às oportunidades educacionais. Falando desse trabalho, a nossa preocupação é verificar, junto aos beneficiários, junto aos educadores, todas essas práticas, essas estratégias, e com o intuito de intervir nessas realidades. A gente, além de buscar compreender, sistematizar esses conhecimentos, a gente tem, claro, a preocupação de repensar conceitos, estratégias, métodos, de produzir conteúdos que sejam úteis, que sejam apropriados, replicáveis também nas unidades das APACs, até mesmo em outros contextos prisionais. Talvez conhecimentos especialmente baseados nas lições aprendidas nas APACs, que sejam conhecimentos passíveis de serem recontextualizados, até nas unidades prisionais também. E, então, com isso, especialmente em dezembro, nós começamos a planejar com a equipe da unidade da APAC de São João del Rei. Pensamos inicialmente no encontro no mês de janeiro, né, mas a avaliação da Thaís, a avaliação da Tânia e do próprio Val, né, de que esse seria um período um pouco adequado para as pessoas, muitas pessoas que trabalham com educação, na UFMG, nas outras universidades, na rede, na promoção das férias, dos excessos, além do excesso do judiciário. Nós podemos definir essa data para esses dias, o dia de hoje e o dia de amanhã. A gente tem como objetivo, então, todo esse processo de sistematização, de provocação de discussões, né? A gente pensa em duas questões que são importantes, talvez, que começam a ser debatidas hoje, mas talvez no segundo e no terceiro ponto, né, que levem a algo mais consistente. Né? Propiciar talvez dois grandes objetivos. Né? A preparação, talvez a proposição de uma rede nacional, de uma articulação nacional, que pense a formação de educadores, né, de pessoas interessadas na educação social, para a atuação em contextos de custódia, não apenas nas APACs, em contextos diversos da custódia. E também a sistematização desses conhecimentos, que são dessas práticas, dos saberes, né, que são utilizados, especialmente nos contextos das APACs, e que nos ajudem a propor algumas diretrizes, a reforçar talvez algumas diretrizes, por exemplo, aquilo que se coloca no decreto 7.626, né, uma questão central de que a oferta da educação em contextos prisionais tem que ser sobretudo pelo sistema de ensino do Estado, e que a gente também possa, talvez, avançar em relação a esse aspecto, trabalhando com diretrizes e que auxiliem a territorialização, a focalização das práticas educacionais, para que os municípios eles possam assumir cada vez mais essas políticas, as práticas de educação em contextos prisionais. Então, assim, eu agradeço mais uma vez por essa oportunidade. Eu vou tentar procurar acompanhar essa atividade aqui pelo canal do YouTube.
está disponibilizado e torço para que a gente tenha o melhor resultado possível, né? Para que se articulem muitos conhecimentos, para que sejam suscitadas muitas questões interessantes, questões críticas, enfim, né? Precisam repensar muito muitas questões que são evidenciadas nas revisões, e precisamos avançar muito em relação ao ponto de chegamos. Eu agradeço então a todas as pessoas e desejo um bom trabalho, todos um bom trabalho. Obrigado. É isso. Nós estamos com um cronograma bem apertado, né? Então nós vamos dar início à mesa e a visita a gente vai disponibilizar em outro horário, tá ok? Mais uma vez, bom dia. Abrindo essa mesa, né, os desafios e perspectivas da educação e profissionalização no método da PAC. Aproveitando esse mesmo tema, esse tema vai ser minha pergunta, Fusado. Quais os desafios e perspectivas da educação e profissionalização no método da PAC, no seu ponto de vista? Assim como você conhece a nossa realidade, a realidade das APACs, hoje nós temos 39 APACs em Minas Gerais e 30 APACs têm escola de segundo interesse. Então, isso é uma felicidade, porque a maioria, né, as outras estão conquistando ainda espaço físico para poder também receber esse atendimento. Mas, como você mesmo disse, e eu concordo plenamente, a PAC São João del Reis, a essência da educação está aqui, né? A gente vê aquela abertura linda que foi, né? Uma abertura já trazendo a educação ecológica naquele poema recitado, né? E depois a cultura, né? Do hip hop e por aí vai. Então é um projeto bem consolidado dessa PAC. Mas para isso, né, foram vários desafios, né, e as perspectivas ainda para que isso possa tomar mais corpo, servir de modelo. E aí, o que você, assim, já pensa como APACs, não só São João del Rei, mas como as demais APACs? Bom dia para todo mundo, já falei. Primeiro, eu gostaria de falar que eu sou educador, né? Essa é a minha profissão. Estou aposentado, já dei aula de matemática, um monte de coisa, né? Minha área é da pedagogia, mas eu fui professor de matemática, também fiz matemática, fiz biologia em 3 corações, então já dei aula de um monte de coisa. E aí a gente fala assim, primeiro, por que a nossa educação, né, tem se desenvolvido? Primeiro, a gente, enquanto gestor, tem que gostar de educação, viu, gente? Eu sempre falo disso. Quem não fala com o professor, quem não gosta de dar aula, vai fazer outra coisa, porque senão vai gastar o dinheiro com terapia, né? Vai ficar nervoso. É a mesma coisa que é verdade isso. Quem não gosta de ser, né, cuidar de preso, não vem não, porque não é trabalheira danada, isso vai ficar enlouquecido. Se você não gosta de juiz, né, doutor Luiz, doutor Hernani, os promotores, se vocês não gostam de trabalhar, ficar com medo de dar sentença para esse pessoal que faz coisa errada, vocês também vão ficar frustrados, é isso. Então eu sempre falo que a gente deve fazer a coisa que a gente gosta na vida. Tem que ter esse perfil. Gostar do que faz. E eu gosto muito de educação, então por isso que eu gosto disso aqui. O gestor, não sei se é porque eu sou educador, tenho 63 anos, né, aposentei como inspetor escolar, e aí era muito engraçado, né, que depois eu fui superintendente de ensino, né, Cida? E aí quando me puseram para ser inspetor, depois que eu voltei a ser deputado, e aí as coisas são interessantes, eu faço isso para eles. Eu fui deputado na época, o meu último salário de deputado em 94, viu? Foi 20 mil, eu falei, nossa, é muita coisa. Aí no outro dia eu deixei de ser deputado,
ganhando R$1.000 como professor. E aí eu não fui roubar, não fui vender droga, nada. Então eu ensino para isso. Vocês vendiam droga, vocês agora vão trabalhar, porque a vida muda, não é isso? Então a gente tem que ser testemunho do que a gente faz, o tempo todo. E eu fiz a opção de trabalhar com preso que eu gosto. E quero terminar minha vida cuidando de preso, como educador. Eu me sinto educador social. Eu sou presidente da PAC, mas aqui eu falei que a gente respira educação o tempo todo. Tudo tem que ser educativo. Né? Porque a gente tem que mostrar, eles têm que mudar de vida essas pessoas, né? E aí, eu lembro quando eu fiz meu mestrado, com a Rosa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu falei assim, eu quero trabalhar a socialização no sistema comum e no sistema PAC. E aí ficava todo mundo querendo que fosse orientador, que eu era do jurídico. Eu falei assim, eu não sei nada de jurídico. O meu negócio é educação, vocês dão um jeito de arrumar um orientador para mim. Eu quero trabalhar a socialização no sistema comum e presídio, e sistema PAC. Porque todo mundo achava que vai cuidar de preso, de prisão, tem que ser juiz, tem que ser advogado e tudo mais. Não, eu sou educador, tá? Eu sou pedagogo, eu quero trabalhar nessa área. Deu certíssimo. Quem quiser ver minha dissertação, digita meu nome que acha aí. Aí eu carrego isso tudo, porque eu sou de zona rural, nasci na zona rural, sofrido, nos anos 60, né, que a gente nasceu, eu tenho 63 anos. Então, como eu estudava, andava longe do meu pai, a gente trabalhava na roça, ninguém queria que filho trabalhasse, né, na escola, estudasse. A gente tinha que trabalhar na roça, ajudar a fazer as coisas, né, doutorina? Eu falei, não, eu quero estudar, papai. Eu venho aqui à tarde, aí eu andava 6 quilômetros no antigo patronato, que era aqui dos salesianos. Eu tenho um pouco de salesiano, depois eu fui ser padre gorado, tá, né? Mas eles me expulsaram, eu falei, não é bem feito para vocês, eu vou fazer um monte de coisa boa na vida sem ser padre, né? Mas estou fazendo. Então, ele falava assim, eu falava assim, eu quero estudar, eu vou estudar à tarde, e estudar de manhã e à tarde eu vim ajudar na lavoura e tudo mais isso. Aí você andava com aqueles embornar, 6 quilômetros, estudava, e foi por aí que a gente fez até você terminar mestrado, fui para descer, estudar lá e etc. Né? Então, tudo isso você carrega uma carga, né? Que eu falaria de história, todo mundo tem uma história. Né? E a minha história é essa que eu trabalhei. Depois eu fui trabalhar, né, como educador e professor, fui superintendente, e aí trabalhei, fiz esse monte de coisa dentro da educação, mas eu quero falar da PAC. Aí vim para a PAC. Quando eu chego na PAC, aí você encontra todo mundo, e eles não gostam que eu fale isso, eu vou repetir. Todo mundo que está na PAC, que não estudou, foi expulso da escola. Né? Os pais o deixaram. Né? E foi para o crime, esqueceu a escola. Né? Tomava um monte de bomba, veio para vai por aí. Então esse povo que está na PAC, a maioria não foi alfabetizado, não terminou a educação básica, e está aqui todo mundo para ensinar. E aí eu digo, esse é o desafio, sabe? Então, viu, doutor Lene, esse é o nosso desafio, de pegar essa moçada e fazer eles gostar de estudar. Olha que sacrifício, olha que dificuldade. E aí nós vamos ter que pôr todo mundo na escola, obrigado. Né? Democracia, assim, ser obrigado é uma democracia legal, não obrigar a estudar é legal, é bom, né? Eu acho isso. Então nós vamos pôr esse povo tudo para estudar, trabalhar e fazer aquilo tudo que isso fez na vida, né? É isso. E aí eu dei exemplos aqui, trouxe para vocês, são 2, 4, 5, 6, cada um tem um exemplo diferente. Um foi alfabetizado aqui, o outro passou no Enem, fez concurso, está na universidade. O outro profissionalizou, o outro aprendeu, então depois eles vão dar os depoimentos deles rapidinho, que eu acho que é importante, que é a história de cada um. Né? E como você faz isso? Então na escola, aqui nós começamos que a escola é obrigada. Obrigado a estudar, não tem discussão. No início todo mundo vai dar dor de barriga, queria ir embora, tá? Mas agora não, todo mundo vai estudar. Eu vou pegar o gancho aqui e passar para o doutor Luiz Carlos, que é muito importante também, assim, o apoio do Tribunal de Justiça. O
instrumento jurídico para regulamentar, inclusive com relação à designação de professores? Gente, primeiro pensar que eu queria falar aqui, me permitir falar um pouco mais do ponto de vista até nacional, né, do que propriamente das APACs, tá, Leni? Fugir, buscar um pouquinho do tempo, buscar um pouquinho do tempo, buscar um pouquinho do tempo, buscar mas para dizer algumas coisas, né? Eu vou chegar onde você fez a provocação maior, né? Mas primeiro para dizer que há uma política acontecendo, para nós até surpreendente, no Departamento Penitenciário Nacional, que nos chamou na semana passada e disse, pela primeira vez eu ouvi isso, que política de APACs é política do governo federal. E que isso vai chegar para todo o Brasil e que vai chegar a partir que os estados estejam organizados. Os estados que já estão organizados, claro, vão sair na frente. E quando eu falo chegar, chega dinheiro. Dinheiro, inclusive, para a construção, para acabar prédio, para tudo mais. Uma coisa muito interessante e muito importante. E o que nós falamos lá é que metodologia APAC não é prédio. Ela tem diversos elementos e, por isso, a FEBAC vai participar, e nós queremos que a FEBAC participe, na escolha desses estados e na distribuição desses recursos, de forma a atingir aqueles locais que têm a maturidade necessária para a aplicação da metodologia, e dentro da metodologia nós estamos falando do elemento de valorização humana, onde a educação é primordial. Bom, então o Tribunal de Justiça e os juízes que conhecem de APAC se sentem felizes com esse momento, né? Mas não são todos os juízes que conhecem a APAC, não. E a gente faz discussões disso no Brasil inteiro, e ainda tem muito juiz e muito promotor que acha que a APAC é uma metodologia para passar a mão na cabeça de vagabundo. E é assim que a gente, às vezes, é recebido. É uma pena, porque, na verdade, nós percebemos que as pessoas estão querendo não saber do que se trata, do que estamos conversando aqui, né? É quase que surreal quem entrou no regime fechado hoje, de pensar que as pessoas que estavam ali, muitos condenados em regime, todos condenados em regime fechado, e muitos com penas altas, e muitos com poucos dias de convivência na salubridade, né? E a gente até se esqueceu, eu tenho certeza, que estávamos dentro de uma prisão, né? Porque a gente pensou que estava onde? Numa sala de aula, num ambiente de debate. E é isso mesmo. Quando descobri isso, professor, lá dentro de uma PAC lá, quando eu era juiz lá em Lagoa da Prata, eu achei muito engraçado. Meu Deus, esse povo que eu prendi todo mundo, condenei esse povo todo aqui, e eles estão tudo ali com um caderno e papel na mão, e parece que eles estão querendo aprender. E aí eu me toquei que eu também achava que isso era impossível, que às vezes olhava para eles como semoventes e ainda achava que eu era bom. Eu não era de nada, né? E achar que é isso, né? Que cuidar de preso é cuidar de dar uma pasta de dente, um shampoo, um sabonete, um papel higiênico, que, diga-se de passagem, também é importante. E tem muita gente que não sabe disso, que não se preocupa com isso. Bom, agora você, Eleni, me fez uma provocação muito importante de algo que até há algum tempo atrás conversei com a professora Cristiane sobre isso, né? Ela me fez uma provocação aproximadamente menos de um ano atrás, quando a gente teve um encontro no Fórum Lafayette. Eu ainda não estava afastado da vara de execuções para cuidar desse assunto das APACs de novo, né? E a gente, ela é uma diretora de uma grande universidade, pensando como que isso pode atingir e tal, o sistema, impactar o sistema prisional, o que a gente pode fazer com o sistema prisional e a educação, né? E eu
acabei me debruçando e fiz um grande estudo sobre isso. Né? E permito para os professores, né, que fiz dentro a ótica do juiz de execução penal, evidentemente, embora tenha me aventurado por muitas vezes nas academias, como professor algumas vezes, né, até aqui em São João del Rei, coitado do povo aqui, mas já há mais de 15 anos. Mas eu sou filho de diretora de escola, neto de diretor de escola estadual, né? E sempre essas observações acabam ficando dentro da gente também nessa convivência. E aí, o que me traz aqui é o seguinte, as reflexões que eu compartilho com vocês. Não acontece isso em São João del Rei por motivos óbvios. A história do Fusato é óbvio que ele trouxe. E há um olhar diferente, né? Ok, mas eu estou falando do ponto de vista nacional e das APACs, né? Eu tenho a impressão de que não é do conhecimento do meio acadêmico, da comunidade acadêmica, o que se passa dentro das prisões. Eu não tenho impressão, eu tenho certeza. Então é muito fácil hoje, nós trabalhamos com rede social o tempo inteiro, né? Então, na rede social todo mundo é doutor de tudo. Todo mundo sabe tudo. Todo mundo tem a resposta para tudo. Tem que colocar espuma na barata, tudo. Nós vamos ensinar eles aí, vamos alfabetizar. Isso não é assim não. Isso não é desse jeito também não. Não é assim tão simples não. Né? Então a própria comunidade, aí eu falo também dos estudantes. Os estudantes sentam ali e não fazem ideia do que se passa aqui. Não faz ideia do que se passa aqui do lado, ou nas grandes penitenciárias, ou nos 1.200 presos que tem na minha jurisdição, só numa das prisões de minha jurisdição, que é no Celeste da Gamineira. Muito bem. Não sabe. Então nós precisamos buscar essa capacitação dentro da comunidade acadêmica, eu acho. E aí não é só do direito, como o Beethoven usar. Quantas carreiras podem ficar ali e a gente pode fomentar, né? Quantas que podem depois trazer uma contribuição verdadeira. Então, estou falando de uma preparação para as pessoas conhecerem e falar com propriedade do que se passa dentro das barbáries do sistema prisional, no mundo. No mundo. Tá? Por outro lado, as pessoas que trabalham no sistema prisional, qual é a capacitação que elas recebem? O sistema prisional, de regra, recebe capacitação de militares. Nós lutamos para tirar os militares de cuidar de prisões em Minas Gerais. E aí o sistema prisional faz uma carreira e ensina os agentes penitenciários a ser militar. Mal sabem os agentes penitenciários que eles são, a bem da verdade, com a doçura, eu não vou ter a doçura do Papa Francisco, né? Mas eles são, na verdade, são cuidadores de pessoas em cumprimento de pena, e é disso que eles deviam entender. E quem sabe nós podemos provocar isso, oferecer isso. Eu tenho a impressão que se eu chamar o diretor da escola penitenciária do sistema prisional de Minas Gerais, ele vai até brigar comigo escutando essas coisas, mas não tem importância não. Nós temos que abrir o peito, não é? E eu pergunto a vocês, as pessoas entram dentro do sistema prisional para cumprir uma pena privativa de liberdade. Será que o prisioneiro, na hora que chega, sabe o que está acontecendo? Será que alguém conta para ele quais são os seus direitos e seus deveres? Será que há uma nivelação dos prisioneiros para saber? Escuta, você é analfabeto, você já tem o 2º grau, você tem curso superior, você sabe assinar o nome, ok? O que eu vou te oferecer? Vou ter que oferecer individualmente aquilo que é possível para cada um, evidente. Mas se não é feito essa admissão do prisioneiro, e aí simplesmente eu vou oferecer para eles, a título de remissão, a mesma coisa para todo mundo. E aí eu estou tratando todo mundo como massa. E é isso que acontece. Me permita que eu não estou me referindo
de novo as APACs, que aqui quem vai dizer isso é cruzado. Mas eu estou falando como massa de 300, 400 mil homens assim, e mulheres. Né? Então, eu deixo assim essa provocação. Né? Se nós, o próximo passo, professor Udi, o próximo passo será oferecer a educação, ok? O próximo passo, depois de tudo que eu falei aqui, é que vai se oferecer a educação e a capacitação profissional. Mas eu preciso primeiro saber quem são essas pessoas e preciso que a comunidade acadêmica, docente e discente, eu preciso que os agentes penitenciários, que os servidores do sistema prisional entendam cada um o seu papel. Nós precisamos dessa preparação. E depois que a gente conheça quem está em cumprimento de pena, para saber oferecer a ele aquilo que ele de fato vai entender. Há alguns anos atrás, numa reunião festiva no Conselho Nacional de Justiça, estava lá o Ministério do Trabalho, o saudoso Ministério do Trabalho, que então dizia, olha, eu estou aqui com cursos profissionalizantes, com cursos maravilhosos, coisa extraordinária, né? De 200 horas. Você lembra disso, Cláudio? 1 ano e 2 meses de curso, uma coisa maravilhosa. E tal, aquela coisa. Eu olhei aqui e falei, gente, mas o povo não sabe o que é o centro prisional. Nós não podemos ter curso desse tamanho, não, gente. Sabe por quê? As pessoas mudam de regime, as pessoas mudam de prisão, as pessoas vão embora, vão pegar livramento condicional. Não pode ser assim. Eu preciso saber para quem eu vou oferecer curso desse tamanho. E mais, eu tenho que oferecer, se esse curso é profissionalizante, como o Ministério do Trabalho tanto queria, né? Eu preciso saber se a pessoa já está pronta para sair. O que adianta eu fazer da pessoa ter um curso profissional de gastronomia e ela ficar dentro da prisão mais 5 anos, pensando nas delícias que ela podia estar fazendo? Só pensando. Não pode. Não pode. Então, aí nessa época, sabe, professores, aconteceu até que o Ministério do Trabalho recuou, entendeu, talvez esse discurso desse juiz lá de Montes Baixos, né? Mas aí ele recuou, trouxe, pensou um pouco melhor, né? E nós hoje temos essa gama de cursos, de curta, de média, de longa duração, os cursos de curso superior mesmo, que nós temos para oferecer às pessoas, mas nós temos que pensar que isso tem que ser útil a elas, e elas têm que se sentir apoderadas disso. Né? Mas, para tanto, nós temos que fazer esse percurso preparatório ali, né? Para que eu faça essa provocação a todos com carinho, tá? Com muito carinho, com muita humildade mesmo, de percepção apenas de 20 anos de convívio com o sistema prisional, com mães, com pais, com irmãs. E é normal para mim, eu recebo, gente, chamada, telefonema e WhatsApp e mensagens de pessoas que já passaram pelo prisional tantas vezes, talvez, com dificuldades, porque não houve essa preparação. E nós podemos muito. Aqui nessa sala, vocês podem tudo. E de nossa parte, não tenha dúvida que terá total apoio, porque é uma medida indispensável nessa prática da valorização do cidadão em cumprimento de pena privativa de liberdade. No prazo. Obrigada, doutor Luiz Carlos. O senhor, como sempre, né, o parceiro de todas as horas e sempre está envolvido aí nos projetos de grande relevância para as nossas APACs. Pegando o gancho, né, final da fala dele, como ele citou, né, bem sobre a capacitação profissional, está aqui do meu lado Enéas, meu companheiro de longas datas, de monitoramento de educação e profissionalização nas APACs. E eu sei que ele tem muito para falar, né, com as experiências, o que tem dado certo nas APACs, as nossas unidades produtivas. Está aqui do nosso lado, né,
nosso recuperando aqui, que é padeiro. Então, existe um trabalho que foi assim, construído nos bastidores, para que essas pessoas, esses recuperandos, né, pudessem estar aqui contar a experiência, contar a história. Né? Então, eu vou, antes da resposta dele, eu quero só abrir uma brecha aqui para agradecer vocês que têm promovido, né, essas atividades pedagógicas com os nossos recuperandos, onde a gente tem visto assim, resultados que nos trazem muito orgulho e nos dá prazer de estar aqui, inclusive, né, trazendo essa discussão. Mas vamos lá, Enéas, sobre as experiências e os desafios nas capacitações em nossos APACs. Bom dia a todos. Eu estou indo me recompondo aqui, porque o nervosismo falar depois que os caras estão suando frio, então vocês me permitem gaguejar um pouquinho aqui. Bom, pessoal, só me apresentando, Enéas, eu trabalho no Instituto Minas pela Paz. Para quem não conhece, o Instituto Minas pela Paz ele é ligado à Federação de Indústria do Estado de Minas Gerais, um grupo de grandes empresas que atuam no Estado de Minas. Realiza uma série de projetos. Desde 2008, nós apresentamos uma proposta de atuação ao governo do Estado para inserção profissional de egressos do sistema prisional. Né? Ali foi feita uma lei que não está vigorando já há algum tempo, né, que permitia às empresas uma suspensão na contratação de egressos do sistema prisional. Paralelamente a isso, nós tivemos uma atuação nas APACs. Essa atuação sempre com a bênção do Tribunal de Justiça, principalmente através dos novos rumos, e a FEBAC. Então, tudo que vamos realizar com a bênção do Tribunal de Justiça e a FEBAC. Desde 2008, foram mais exatos, 6.054 certificados de curso de qualificação profissional e educacional e mais de 1.700 recuperandos e egressos inseridos no mercado de trabalho. Vale a pena só aí ressaltar para vocês que o Minas pela Paz ele trabalha buscando as parcerias de apoio às APACs e também ao sistema prisional comum. Embora o nosso foco desde 2014 é prioritário nas APACs. O Sistema S é onde a gente busca mais essas parcerias no sentido da qualificação profissional. Esses 6.000 certificados, principalmente de curso de qualificação do SES e SENAI. O SENAC atua muito, inclusive aqui também na PAC de São João del Rei, e o SEBRAE fez uma intervenção no ano passado. Por que o SEBRAE? A gente pensando nessa perspectiva das dificuldades dos veteranos em conseguirem um trabalho formal, carteira assinada, eles mesmos como empreendedores montando seu próprio negócio, como tem muito caso aqui também em São João del Rei, entre outras APACs e unidades prisionais também. Pensando na perspectiva e na fala tanto do Fusato como do Luiz Carlos, o que a gente percebe nessas mobilizações dessas parcerias que, no nosso entendimento, ela é essencial para esse trabalho, tanto educacional como de qualificação profissional nas APACs. A grande dificuldade é você mobilizar as parcerias para dentro das unidades prisionais, sendo comum ou as APACs. Por quê? Porque tanto no meio empresarial, na sociedade geral, há o preconceito, o medo, mas também há muita falta de informação. O que a gente estamos aprendendo muito, tanto de 2008 até hoje, a gente, como é que é essa atuação dentro do sistema prisional, mobilizando os parceiros do SENAI, né? Eu lembro até o presidente da Fiat, ex-presidente da Fiat, nosso presidente, o Benini, na época ele estava na Fiat, ele quis trazer um curso técnico de mecânico de automóvel, que é o sonho da maioria dos empregados, fazer um curso de mecânico de automóvel. Então, ele queria oferecer um curso técnico de 18 meses para a PAC de Nova Lima. Aí foi um trabalho que nós fizemos com ele, demonstrando que, nesse período, dentro de uma unidade prisional, a metodologia, o mecanismo é diferente, seríamos mais eficazes se fizéssemos um curso de um mês para atender todas as APACs.
O próprio SESI, que começou em 2008 um atendimento de EJA, frustrou, porque fez um curso de 18 meses, iniciava com 30 alunos e finalizava com 5. Mas dentro dessa experiência foi muito positiva, porque, juntamente, eu estava comentando com o Luiz Carlos hoje, por intermédio até mesmo dele, nós buscamos o Tribunal de Justiça, junto com a FEBAC, para demonstrar uma situação, que a gente estava correndo atrás de CPF de presos e não conseguia, porque eles tinham que ter esse documento para fazer um curso de qualificação profissional. E aí nós fomos desmembrando as situações até chegar para o Estado, porque nós fomos informados que o Estado tinha um convênio com a Receita Federal que poderia fazer isso, mas o Estado se posicionou, na época, a resistência à APAC. Não, a APAC não é prisional. Então, aí tivemos o Tribunal de Justiça que nos ajudou a falar, olha, peraí, vamos fazer um convênio aqui para que as escolas atendam todas as APACs. Praticamente atendendo quase todas, né? Então, a questão do educacional, assim, a gente percebe essa entrada da escola, que é a fala do FUSAP, né? Quando você vem trabalhar no sistema prisional, a questão educacional, que chega com todas as ferramentas, é entender aqui que o mecanismo é diferente. É o que a gente sempre passa para o SESI, SENAI, SENAC, SEBRAE, que terá que modificar o curso comum que é realizado dentro da sede deles para atender a estrutura das APACs. Recentemente, agora, nós tivemos lá o SENAI em Itaúna, que ofertou a carreta móvel para atendimento da APAC feminino, que vai ser feito fora da APAC. Eles todos felizes, conseguimos, mas aí vamos ter que negociar com o juiz, porque o regime fechado vai sair para fazer na carreta, mas entra dentro do mecanismo também do próprio juiz e da própria APAC, que é confiança. O Dr. Paulo conversou junto com a APAC, viu que era possível e vamos fazer o curso a partir de amanhã, esse curso educacional. Mas quando eu falo para vocês que a falta de informação, o que o Minas pela Paz busca dentro da questão de qualificação é fazer valer esses cursos de qualificação. É possível fazer todos? Sim. Porém, não, a gente percebe, eu lembro em 2011, a Gerdau ofertou 10 vagas para presos de Ouro Branco. O que aconteceu? Mobilizamos junto com a doutora Daniela, que era juíza na época lá, fizemos um trabalho com a prefeitura, vamos mobilizar os presos na época, atendidos, e aí, para nossa surpresa na época, porque a gente estava engateando ainda no prisional, não tinha nenhum preso da comarca que tinha um ensino médio, que era a exigência lá da Gerdau. Aí, com muita negociação, conseguimos atender uma terceirizada que demandava um ensino fundamental incompleto. Então, isso mostra para vocês a mesma situação dos cursos de qualificação profissional. A gente atende muito as demandas de empresas que buscam parcerias dentro das unidades prisionais, dentro da demanda da própria APAC, unidade prisional, que vai buscar parcerias fora também, para essa qualificação, para que seja mais efetiva. Não adianta nada chegar aqui para o Ronan no regime fechado, 20 anos de condenação, dar um curso de qualificação profissional, ele não vai conseguir praticar. O que acontece, assim, muitas vezes o que a gente percebe é que essa frustração vem de todos esses parceiros de não conseguir a qualificação, tanto principalmente do recuperando. O recuperando quer fazer um torneio mecânico, quer fazer um curso de informática, mas não consegue, porque principalmente as instituições de ensino não tentam se enquadrar dentro dessas deficiências, dessas dificuldades do sistema prisional como um todo. Então, essa questão do desafio, da falta de informação, a gente busca fazer com que, lógico, para a inserção profissional, as pessoas têm que conhecer, as empresas têm que conhecer, trazê-los para conhecer as APACs, para conhecer a unidade prisional e a infinidade de benefícios que tem as empresas para fazer esse trabalho. Na verdade, funciona até como uma quebra de preconceito essa participação das empresas. A gente busca também fazer com que esses cursos de qualificação profissional, que eu comentei com vocês antes, possa fazer com que você qualifique e o recuperando automaticamente já possa praticar.
Então, você tendo uma unidade produtiva, uma padaria, uma costura, né? Agora, recentemente, amanhã, terça-feira, nós fizemos uma parceria com o Tribunal de Justiça, dentro do escopo do trabalho do Minas pela Paz, e com uma empresária em Itaúna, em que eles vão fazer um trabalho de costura industrial com as mulheres da APAC Itaúna feminina. Elas vão ser qualificadas. Após a qualificação, as empresárias já vão entrar com todo o maquinário, já tem toda a prática também comercial, vai ter um plus, porque as empresárias estão muito ligadas na questão da emissão de leitura, fazer a questão educacional lá também. Então, toda a coleção que elas vão fazer lá na PAC vai ter a assinatura das meninas, das recuperandas, que vão dar as ideias e para trabalhar a coleção, vão ser roupas de criança. Então, a gente tenta alinhar essa questão da prática, né, com a realidade da própria PAC para que o recuperando possa praticar. Agora, até com um estímulo também para os professores que estão aqui, para as outras APACs, o Minas pela Paz, junto com o Tribunal de Justiça e REBAC, nós conseguimos para todas as APACs um material chamado DVDteca. Eu sempre reforço quando participo desses momentos. O que é a DVDteca? São 900 títulos de filmes, seja documentários, sobre filosofia, Roda Viva, Café Filosófico, que os professores poderão utilizar tanto nas APACs quanto no Sistema Jornal Comum, nos presídios das comarcas. Basta fazer um trabalho aí junto com as APACs que zelam por esse material. Não é isso, mas a gente vai pensando. Gente, eu pedi a palavra aqui porque, infelizmente, eu tenho um compromisso em Prados, aqui onde eu fui juiz 4 anos e vou ter que me retirar. Mas mais uma vez eu queria agradecer a você, a Leni, a Inés, eu queria agradecer a todos, pedir desculpas aos recuperantes por não ter oportunidade de poder esperá-los, viu? Mas sabem que eu já os conheço, né? Mas sou muito orgulhoso de todos, né? E vocês são a nossa energia. Professores, viu? Minha gratidão profunda, né? Que essas horas que vocês estejam juntos aqui sejam muito proveitosas. Mais uma vez, peço perdão, peço desculpa por ter me ausentado. Obrigado, gente. Melhor da festa, né? O doutor Luiz Carlos está indo embora no melhor da festa. Que dó, mas a gente entende. Então, obrigada. Então, vamos passar agora. Eu sei que vocês estão bem curiosos, né, para ouvir essas histórias aqui de sucesso, de superação, de descobertas. Quem vai começar a falar primeiro? Dos nossos veteranos? Ronan. Bom dia a todos. Espero que tenham gostado do café. Foi maneiro. Bom, a palavra de hoje que eu tenho é gratidão. Primeiramente, eu venho agradecer a Deus. Deus foi muito generoso comigo. Agradecer ao FUSATA, agradecer as pessoas que agem nos bastidores para que nós tenhamos uma segunda oportunidade, uma segunda chance. Eu acho que é tudo aquilo que o homem com cumprimento de pena precisa, de uma segunda chance. O meu reencontro com a educação se inicia no ano de 2013, onde eu tive a rica oportunidade de fazer uma faculdade à distância. Agradecimento especial à coordenadora do ERAD que está aqui, eu não consigo visualizar, estava aqui. Eu comecei a minha faculdade de Ciências Contábeis no ano de 2013 e no ano de 2014 eu tive a felicidade de vir para a PAC. Parece que é Deus. Eu vim para a PAC e automaticamente o projeto se findou lá no Sistema Comum. Cheguei aqui, o FUSATA sempre firme nessa questão de educação.
consegui firme aí, e nesse ano de 2018, para a glória e honra do Senhor, eu conquistei meu diploma universitário. Mas o que eu gosto de dar ênfase nesse contexto de educação é que, paralelo à faculdade, grande parceiro Minas pela Paz, eu fui privilegiado novamente em fazer um curso. O primeiro curso, né, do CSNAI aqui na unidade nova, na sede nova, que foi de iniciação à qualificação. Então, graças a Deus, eu tive uma rica oportunidade aí, e eu digo assim que nesse contexto de educação foi a cereja do bolo. Aí eu ainda no fechado ainda, sabe, do jeitão dele, bateu no peito e me colocou na padaria, onde que eu trabalho há 3 anos lá na padaria. E em meio a esse mesclado entre faculdade e profissionalização, teve outros cursos também do SENAC, outras coisas também que foram moldando um novo homem em mim, me proporcionando um leque assim, de oportunidades para que a gente possa estar retornando à sociedade. Falando assim nesse negócio, seguindo esse rumo aí de educação, todo ser humano precisa de educação. E para a gente que às vezes está no sistema comum, eu ficava pensando ontem, será que é educação ou reeducação no sistema comum? Mas aí no debate na minha mente eu vi que isso é educação. A gente, outro hora, a gente não teve essa educação, então a gente tem que cair, a gente tem que aprender que não é do jeito que a gente queria. Mas enfim, hoje eu agradeço a todos vocês, as pessoas que agiram no bastidor, as pessoas que agem nos bastidores, as pessoas que aqui estão, que vão fomentar essa ideia de educação no sistema prisional, porque isso vocês recuperam o homem, vocês recuperam o indivíduo, e quando vocês fazem isso, quando vocês estendem a mão, vocês não sabem quantas pessoas que se beneficiam com isso. Muito obrigado pela oportunidade que vocês me deram, e firme aí. Muito obrigado mesmo. Democracia, e foi uma coisa que foi despertando em mim. E esse ano que eu fiz o Enem, né, o projeto da remissão por leitura, foi uma coisa que promoveu eu fazer uma boa redação. E com isso eu consegui, né, agora eu vou fazer, né, um curso superior, né, para alegria, né, da minha família também, né, porque uma coisa, se eu tivesse lá fora, eu não tinha feito. Os cursos todos que eu já fiz aqui, todos os cursos que eu tenho oportunidade aqui de mecânica, de cabelo, de unha, de maquiagem, de estética, eu entro em todos, eu falo, eu quero aprender. Mesmo talvez não seja a área que eu vou trabalhar lá fora um dia, mas eu quero ter um aprendizado, eu quero aproveitar cada momento que eu estou aqui. E eu quero muito agradecer a equipe que trabalhou com remissão por leitura, a cada voluntário, a cada educador, a cada funcionário, entendeu? Com paciência, com dedicação, sempre incentivando assim, não, vocês vão conseguir, vai ser difícil, vai superar. Então, eu só tenho que agradecer, por causa que, para mim, eu estou começando a dar meus passos agora. Entendeu? Eu sei que ainda vai vir muitas coisas, vai vir dificuldade, vai vir sim, mas vamos superar. E que através, hoje eu estou representando as minhas amigas recuperando que está na ANAPAC, que seja exemplo também da gente, não só para mim, mas para todas elas também, que é a mesma oportunidade. Porque educar vai nos formar e nos ensinar a sair daqui com uma pessoa bem melhor. Isso que eu mais quero, sair daqui uma pessoa ressocializada, entendeu? Buscando cada vez mais, na hora que nós estiver lá fora, lá, ser uma cidadão melhor, pessoas melhores. Aí eu mandei centenas para ela, até ela me ouvir. Porque eu estava vendo na televisão lá, sentado no canto da cela, e eu vi as pessoas lá mais lá do Nordeste formando mais velhos, né, as pessoas mais de idade. Tá? Eu pensei, seja a oportunidade da escola na cadeia. Aí eu mandei muitos, vários, mas foi muito, uns 100, sei lá, para essa menina que estava ali. E me atenderam, uma hora atenderam meu pedido de
passaram pela CQC lá, CQC, uma coisa assim. E fui e passei. Eu tinha segunda série. E comecei lá em cima. Eu fui para a escola, a oportunidade surgiu, fui para a escola, saí de lá, vim para a PAC, continuei na PAC e estou até hoje. E aí, agora esses dias, fiz a prova do ensejo, tirei em segundo lugar, na prova, dos alunos daqui fiz em segundo lugar. E essa aí é a história, porque eu tenho profissão. O Suzano sempre fala, de dia ser professor e de noite você é aluno e tem que ir para a escola. Isso é muito difícil mexer com você, eu escolhi isso. Eu era, né, assim, melhorei muito. E educação, o Fusato gostava do Bruno, o Bruno era presidente do CSS. Eu gostava do Bruno para trabalhar comigo, o Bruno era calmo. A maioria das vezes quem respondia para mim era o Bruno, de Sul, e foi uma parceria boa, eu e ele, o outro Bruninho está fechado aqui, e deu certo. Você só escolhe pessoa boa para trabalhar com você. Eu falei, não, eu estou pensando em outra coisa. E escolhi o Bruno, porque o Mussu era calmo, e o Mussu me ensinou muito. Eu ensinei ele na parte de mão de obra e o Mussu me ensinou na educação. E como ele era muito calmo, toda hora chamando minha atenção, eu falava de serviço e ele falava de educação. E as pessoas que me deu muita força aqui, tipo, Thaís, Cida, Celina, e os professores que não estão aqui. Eu ainda vou agradecer eles todos ainda. E essa é a história. O Dudu, só um minutinho, o Dudu é um que já veio profissionalmente, né, com uma profissão que faz móveis. Esses móveis, tudo que vocês vão ver aqui dentro da PAC, inclusive que vocês estão sentados, né, ele que é expert de Tiradentes e cria muito móveis. Então eu falei, além de você fazer, você vai estudar e você vai ensinar para os outros. Então nós temos vários recuperadores que são marceneiros e ele foi o professor. Entendeu essa grande diferença? Bom dia a todos. Eu não vou falar muito porque eu não gosto de falar em público, tenho um pouco de dificuldade. Eu estou pouco tempo aqui na PAC, diferente dos companheiros aí. Só que nesses 5 meses que eu estou aqui, eu fiz 2 projetos de emissão por leitura. Tive também no cursinho pré-ENEM que tem aqui. E eu fui o primeiro lugar do ENEM da PAC e passei em 6º lugar em engenharia elétrica na UFSJ. E é só isso mesmo, eu queria agradecer. Tem uma coisa que os pediatras têm que falar, que tudo que nós pensamos ou falamos hoje em dia, alguém já pensou ou falou antes. Só que eu nunca escutei alguém falar uma coisa que eu falava muito na cadeia com os meus companheiros lá. Por causa que tem muita gente que fala que o trabalho dignifica o homem, mas o estudo edifica. E eu agradeço. Bom dia, me chamo Cláudio, sou recuperando do regime fechado, condenado a 24 anos no tráfico de droga. Quando eu cheguei no sistema prisional, eu não sabia escrever, não sabia nem mal assinar meu nome. Para mim, quando eu estava na vida aí, no mundo aí, eu aprendi a assinar meu nome para me tirar a minha identidade, tirar meus documentos, para mim começar a viajar e ir para o mundão. E comecei a se tornar, vender droga com muito novo de idade, desde dos 12 anos de idade, fui se tornando um traficante e comecei a ser uns braços do tráfico da região aqui. Aí para mim, eu muito novo, eu falei, eu quero, aí fui muito novo também pela FEBEM, sempre tive um pai e uma mãe muito boa, mas eu sempre fugi deles, nunca quis o apoio deles, sempre fugindo, sempre fui um filho meio assim, rebelde. Aí eu fui pro sistema prisional, consegui ficar no sistema prisional, aí cheguei, conheci a escola. Aí estudei, comecei a aprender a escrever, ler, e ali eu fui dando continuação.
Aí saí do sistema prisional, aí deu uma decepção grande também no sistema. Aí quando eu retornei de novo, que eu tive uma recaída, aí eu encontrei que eu disse para a PAC. Quando eu cheguei aqui, o Fusato foi, aí o doutor Hernando tinha me falado que ia me dar uma oportunidade. Aí quando eu cheguei aqui, o Fusato virou e falou assim para mim, me abraçou e falou assim: eu não desisto de você. Aí a partir daquilo eu falei, agora eu tenho de abraçar a causa. Aí abracei a causa, continuei a estudar. Eu era meio preguiçoso para estudar de novo. Aí eu falei para a dona Celina, dona Celina, acho que eu não tenho capacidade para isso não, passida no presídio. Ela falou, não, vai em frente que você tem capacidade, rapaz. Você teve capacidade para fazer tantas coisas ruins, tantas coisas erradas, como que você não vai ter capacidade de fazer as coisas boas? E aí eu abracei a causa, comecei a fazer as coisas boas, através da Cida, da dona Celina ali, que foi muito importante, o Fusato. A partir do momento que quando eu cheguei pela segunda vez na PAC, que ele me abraçou, aquilo doeu muito em mim, entendeu? Eu falei, nossa, o que eu fiz com esse homem, que decepção que eu dei para ele, e não merecia isso. E hoje em dia eu sou um recuperando que eu quero evoluir mais, cada vez mais no estudo, procuro sempre fazer por onde aqui dentro da unidade, ajudar a casa, porque foi aqui que me estenderam a mão para me ser um cidadão. Procuro ser agora um cidadão do Gão, porque eu fui muito ruim. Hoje eu quero ser muito, todas as coisas ruins que eu fiz eu quero fazer em dobro de bom para todos, a sociedade de São João del Rei, principalmente uma oportunidade que eu estou aqui de falar para todas umas pessoas tão importantes que eu imaginava que nunca eu ia ter uma oportunidade de falar umas coisas para vocês, dar meu depoimento de vida. E agradeço a todos vocês essa oportunidade. Agradeço também a minha família que me ajuda, que me apoia junto, que não deixa eu sozinho aqui na PAC, só pela unidade. E tem muito a agradecer, quero ajudar muito a PAC por tudo que ela faz, por essa mudança de vida que ela está fazendo para mim. Tem também a pedagoga Andréia também, que me ajudou, igual o Edson falou, que a gente mandava os catatal de presídio, que a gente fala, aí a gente ficava insistindo que queria uma oportunidade de estudar, e ela falava, não, esse ano não pode, mas o ano que vem, se vocês tiverem um bom comportamento, uma boa conduta, vocês vão ganhar uma nova oportunidade. Então é isso, é uma coisa que... A melhor coisa que eu aprendi na minha vida é ter educação. Aprender a ser educado com as pessoas, ter um orgulho danado dos meus filhos, de saber que hoje eu estou no segundo ano ensino médio. E é isso. Agradeço a todos vocês aí por essa oportunidade. Carlos não pode passar batido de jeito nenhum, porque ele é ex-recuperando e hoje é funcionário da PAC de São João del Rei. Bom dia a todos. Bom dia. É para vocês verem a responsabilidade, né? Mas o Ronan está convivendo muito comigo, nós está sendo meio coviteiro, né? Então eu sempre gosto de começar agradecendo. Eu me chamo Carlos, mas eu não vou começar agradecendo, eu vou ser um pouco mais ousado, eu vou pelo menos tentar. Ficou meio difícil, né? Você vê que quanto mais gente se reúne, aumenta o nosso saber, aumenta o nosso nível de ajuda mútua. Mas a minha palavra que eu inicio é parabenizar. Quando você vê promotores, juízes, pedagogos, voluntários, professores, funcionários, eu acho que tem que parabenizar, porque eu sei da luta e da dificuldade que os senhores e as senhoras passam por investir em nós. Depois de cumprir 15 anos e 8 meses de reclusão, passar por algumas cadeias, a gente vai aprendendo o quanto é difícil investir no ser humano. Quantas pessoas têm esse preconceito? Comigo não foi diferente deles, né? Um termo rústico a gente fala, né? Que investir em preso é salgar carne podre. E até para a gente, cumpridores de pena, né? A gente que errou, né? Que está nessa privação de liberdade, fica uma interrogação se a gente dá conta, se a gente vai conseguir.
Foi difícil estudar no presídio, né? O presídio tem essa responsabilidade na minha vida. Depois de 6 anos no presídio, né, eu terminei o meu ensino fundamental, né, praticamente. E quando eu desço para a PAC, né, eu faço o meu ensino médio. Por ser um estudioso, né, por ser alguém que procura conhecer o método, eu via que o método não me obrigava a estudar curso superior. E o Fusato quebrou esse tabu, né, ele nos obrigou, ele coagiu, viu, doutor? Ele teve essa parcela de culpa. E quando foi ver, a Thaís chegou, né, a Dani sabe o quanto eu fui dificultoso nessa questão de estar ingressando numa faculdade, eu não queria. E quando foi ver, a gente já estava fazendo o Enem, estava fazendo estudioso. E bem lá no começo, eu fiz curso de computação no Senai, viu, Enéas? Eu sou o recuperando mais antigo, né? Então eu fui mais privilegiado do que todos. Então tudo que aconteceu, eu tive a oportunidade de participar, de prestigiar e de estar presente. E quando eu fui ver, eu já estava ingressando na FEAD, fazendo administração de empresas. E hoje, né, eu já estou terminando, né, nesse ano, se Deus quiser, né, Thaís, minha primeira graduação, e estou fazendo o 3º ano de filosofia, ou seja, se antes a gente ficava pensando que não dava certo, que não tinha jeito, alguém que cumpriu 15 anos de pena está fazendo 2 cursos superior, então tem que parabenizar mesmo os senhores e as senhoras, porque vocês investiram e vocês hoje estão colhendo. O que vocês estão vendo aqui, né, é a recompensa, né, como o Dr. Mário Ottoboni dizia, a recompensa de Deus, é vocês estão tendo fruto do investimento que vocês fizeram em nós. Não só a nossa PAC, né, mas assim, como a Leni tem feito um trabalho, né, esse trabalho tem se expandido, né, e a gente sempre pede, né, para que nós, né, enquanto recuperando, né, abracemos cada vez mais essas oportunidades. Briguei ontem com a Eliette, ela sabe disso, né? E ela falava, vocês têm uma história? Eu falei, não, então está na hora de você construir a de vocês também fazer essa carreira e demonstrar o quanto vocês estão sendo amadas, o quanto está sendo investido em vocês. E o Renan, né, como sabe, eu sempre falo, Ana, você vai ser o meu professor, porque você está sendo o nosso recuperando que tem graduação. Para mim, que vim de uma família pobre, né, uma família muito honesta, o único que cumpriu pena, para mim hoje sentar na roda da minha família e dizer que estou fazendo uma graduação é algo fora do comum, é algo sobrenatural. Então eu parabenizo mesmo de verdade por ter investido e por ter acreditado em mim. Deus abençoe a cada um de vocês. Então, não tem nem o que falar, né, gente? São histórias que deixam a gente mais provocados ainda, porque isso não pode parar, pelo contrário, isso tem que continuar, né? E a gente vai somando forças, né? Ele falou sobre, né, a semente, então planta, um vai regando e outro, né? E os resultados, os frutos são compartilhados, né, com todos nós, né? E aqui eu vejo que tem vários frutos de experiências, né, que possam ser compartilhados aí e para que esse trabalho ele avance cada vez mais, assim como as nossas APACs estão, né, em expansão. A educação tem que expandir junto. Bom, agora a gente vai dar abertura aí para perguntas. Tem 3 minutos. Intervenções, né? Ou intervenções. Perguntar para eles, para nós aqui, ou vocês falar. Está aberto aí. Está aberto. Tenta falar o mais rápido. Dani. Quantas horas, Dani? O almoço é 12h30, né? Sim. Vocês estão com fome? Não, né? Então vamos, ninguém quer falar, não? Perguntar? Vamos lá. Pois é. Então, repetindo o nome, meu nome é Tânia, professora no IFPB, Instituto Federal da Paraíba, mas como estou na função de proreitora de Extensão e Cultura, fica mais fácil e é muito bacana poder participar. Ivanilda Gentleman, assistente social, professora, servidora também do IFPB, foi quem motivou e nós recebemos o convite da APAC para participar. Então, nosso obrigado por essa oportunidade de poder ver, né? Temos também uma ação que vem ocorrendo, que é o Projeto Alvorada, não sei se vocês já tomaram conhecimento, mas a gente tem tratado essa temática do Projeto Alvorada de forma bastante particular, no sentido de fazer as conexões. A fala do Dr. Luiz Carlos, né, isso, o juiz, foi muito importante porque ele tem essa concepção e toda a mesa
tem essa concepção, inclusive os recuperandos e os que já estão fora, né? Os recuperados, se a gente pode dizer assim. Então, eu considero esse momento um momento extremamente rico, onde a gente pode e deve mergulhar, mas porque se a gente tomar a sério mesmo, nós temos uma complexidade que antecede qualquer entrada de qualquer indivíduo num sistema prisional. Nós temos uma realidade complexa dentro desse sistema prisional e nós temos uma realidade ainda mais complexa do indivíduo que sai ao sair lá no processo lá externo. Então a gente precisa cuidar das relações que perpassa por todas essas três grandes dimensões complexas, né? Então, quantos de nós... Eu estava aqui enquanto vocês falavam e eu ficava pensando, quantos cárceres, né, criamos em nossas condições regulares de vida? Quantas pessoas estão presas em seus castelos materiais, ricos, vamos dizer, pessoas isoladas, mas presos também. Então, é uma outra forma de prisão. Quando anotei o nome dele aqui, o Cláudio, né? Cláudio falava da filosofia, né? E falava, ele trouxe em mim novamente essa reflexão. Então, a gente tem que cuidar e olhar dessa realidade prisional como algo processual de nós mesmos. Não sei se vocês estão entendendo. Eu sei que tem um fato concreto, situação de criminalidade, situações de agravamentos sociais que precisam ser pontuadas e tratadas, mas nós temos uma necessidade de ampliar e melhorar e dar profundidade ao nosso sistema educacional como um todo. Percebe o que eu estou colocando? Então, assim, hoje o sistema brasileiro, moldado educacional brasileiro, herdado, formado pela herança de um outro sistema europeu, não nos forma para vivermos com saúde, não nos forma para vivermos com liberdade, nos forma para atender uma lógica de um sistema. E essa lógica desse sistema nos põe aprisionados em muitas coisas. Então, que a gente possa sair desse encontro com direcionamentos muito claros, no sentido de que nós temos o sistema prisional concreto, materialmente falando, mas nós temos um sistema como um todo que nos aprisiona a muitas coisas. As depressões, os declínios humanos, todos estão relacionados a isso. E eu gostaria de no final de tudo, a gente poder sair com políticas direcionadas para uma concepção de mais respeito ao processo, porque todo esse pessoal que passou por aqui, o Edson, Dodô, Cláudia, Eliette, o Conan, falando e se expressando, é cada um de nós. Vocês somos nós mesmos, só que em contextos, vamos dizer assim, que passou por outras veias, por outros deslizes, mas poderia ser qualquer um de nós, qualquer um dos nossos filhos, qualquer um de nós, porque o sistema que nós estamos imersos e constituído ainda é muito frágil, e frágil no sentido da perspectiva de dar liberdade ao ser humano a criar e a prosperar com toda a sua potencialidade. Então, muito obrigada, tá? Todos estamos à disposição. Bom dia a todos. Eu vim aqui muito mais para aprender do que para ensinar qualquer coisa. E eu acho que a maior lição eu já levo. Dá para entender por que o encontro gira em torno da educação. Ficou muito claro que o processo da educação é levado, vamos dizer assim, à categoria máxima aqui dentro das APACs. Então, minhas dúvidas, que são perguntas, na verdade, para vocês que já desenvolvem isso há mais tempo, e também para abrir caminhos para quem ainda pensa em desenvolver, que é o caso de Barreiras, que ainda não tem APAC, e também não tem educação dentro do sistema prisional. Então, eu gostaria de fazer algumas perguntas mais de ordem prática. Primeiro, porque se colocou aqui que os cursos não podem ter uma duração tão longa. Mas, ao mesmo tempo, eu escutei alguns dos recuperandos dando depoimentos, já estou no 2º ano do ensino médio.
Então, eu gostaria de saber como é que funciona essa educação, tanto do ensino fundamental como do ensino médio. Se segue um projeto pedagógico específico, achei bem interessante falar sobre o Ariano Suassuna, por exemplo, que foi colocado aqui. Queria saber se, por exemplo, quando trabalha a leitura, o projeto, por exemplo, de estudar Ariano Suassuna, ele vai para a pintura, ele vai para a DVD-teca, ele alcança também a grade curricular do projeto pedagógico de aula. Como é que funciona isso? Se foi feita parceria com alguma escola de ensino regular ou se tem alguma que funciona aqui junto, e como foi feita essa parceria, se integra a grade do currículo nacional ordinário, e como é que funciona essa questão de você ter presos que saem do sistema e esse estudo, em tese, ele é interrompido. Outra coisa, tem EJA, tem EAD? Minhas perguntas são bem de ordem mais prática. E, como eu disse, são muito mais perguntas do que qualquer afirmação. Falar um pouquinho, vocês me ajudam aí, viu? Depois, é o seguinte, primeiro, quando a gente fala dos cursos de longa, né? Curso superior, por exemplo, nós estamos fazendo uma parceria aqui junto com a Croton, né? Que é do Pitágoras. E aí eles nos ofereceram 20 cursos, aí terão 8 mulheres da feminina e 12 da masculina. E que são cursos de... Qual é o nome dos cursos? Tecnólogo Educação, que é Tecnólogo Educação, que é de 2 anos esse, né, que é gestão, logística, empreendedorismo e cartórios. Por que esses 2? Aí nós colocamos, primeiro, nós vamos ver quem passou, né, no Enem, né, os critérios. Depois a gente vê nesse estudo quem tem penas longas, que vai ficar mais tempo, pelo menos 2 anos. Porque a gente teve alguma experiência que alguém saiu e não voltou, mas a maioria volta. Inclusive, os trabalhos que nós fazemos, ou tanto da educação básica, ou do ensino médio, ou de curso superior, depois que sai, nós tentamos ingressá-los na escola regular, né, comum na cidade, né? E de curso superior nós tivemos casos do Maicon, né, por exemplo, que formou lá fora, né? Então nós temos que trabalhar com eles isso, que quem vai fazer o curso, né, que nós tivemos um curso com o FEAD, por exemplo, que era R$25 mil o curso, né, o Estado pagava, e aí a gente não podia ficar no meio do caminho, como o Ronan formou, o Carlos, a administração e tal. Então, a primeira coisa que nós trabalhamos essa questão dos cursos é esse. E agora, né, com esse de curta, que é aqueles que vão ficar. E mesmo assim, aqueles que estão formando 3º ano, aí nós já tivemos casos que ele formou, né, terminava a pena dele em agosto ou setembro, a gente deixava ele voltar a estudar. Entendeu? Ele vinha terminar aqui, né? Ou aqui, ou na Casa Albergada, na parte feminina, então a gente deixa. Ou quando está lá para o 2º ou 1º ano, nós encaminhamos ele para uma escola regular, né? E os cursos superior é nesse sentido, né? De ter essa questão do projeto. A remissão por leitura é um projeto com o Unipitan que nós fazemos, mas a escola, né? A escola é uma escola estadual, chama Detetive Marco Antônio de Souza, que é originária do presídio, e tem mais 3 endereços, que é a PAC masculina, a PAC feminina e Casa Albergada. Então nós temos uma escola estadual que atende ao sistema prisional, a PAC e presídio, é isso. Modalidade EJA. Modalidade EJA, tá? Aí quando manda o figurino como uma escola regular, nós temos um caso, por exemplo, lá em Sete Lagoas, que ele é diretor de... como é que chama? De Campo Belo, que é o contrário, a escola é lá fora e eles vêm atender dentro do presídio, entendeu? Dentro da PAC, no caso. Então essa é uma questão diferente, né? Que nós trabalhamos com esses cursos e acho que é isso, deu para entender? À tarde a gente vai falar, nós vamos falar à tarde disso, né? Tá bom? À tarde nós vamos falar
fazer mais detalhes dessa questão, né, e que você tem os projetos, que é a implantação de uma escola regular no estado. Nossa. Fusato, licença, eu gostaria de complementar, eu não me lembro o nome da promotora. Doutora Rita. Eu gostaria de complementar, quando a senhora pergunta do funcionamento, as escolas, a gente, como o Fusato diz, né, aqui nós temos uma escola, um primeiro endereço, a gente chama assim, né, escola, ou seja, ela foi criada para atender a unidade prisional e ela traz uma extensão para as outras unidades aqui, as APAC. Minas Gerais, desde 2010, nós temos renovado termos, a Secretaria que era de Defesa Social, hoje de Administração Prisional, provavelmente a partir do ano que vem, de Justiça e Segurança Pública, renova os termos com a Secretaria de Estado de Educação. Seguindo o disposto lá na Lei de Execução Penal, nós não somos os executores de educação básica, mas nós temos uma obrigação de dar vazão à educação básica, educação profissional e tecnológica, para as pessoas em privação e restrição de liberdade. Então a gente faz isso seguindo a própria lei mesmo, por meio de interlocução com os sistemas educacionais municipais, estaduais e federais. Então a gente tem desde 2010 termos que são termos de cooperação técnica, que são renovados com a Secretaria de Estado de Educação. Nesse modelo, ele é o mais comum nos estados do Brasil. Alguns outros, como o Paraná, por exemplo, tem uma única escola que é vinculada à Secretaria de Estado de Educação, mas ela é uma escola matriz. Então todas as diretrizes são pensadas para o atendimento da pessoa em privação de liberdade a partir daquela escola, e as demais que abrem outras unidades prisionais são braços daquela. No nosso sistema não. Nós temos 119 escolas inseridas em unidades prisionais e APAC, são 31 em APAC, né, Helene? São 30 em APAC. Isso, tem uma isso. A feminina de Conselheiro Lafayette que tem também, não é isso? É o mesmo endereço. Ah, tá. Mas Conselheiro Lafayette é o mesmo endereço, é um anexo e uma outra. Sim. Enfim, são 30 escolas, dessas 119, 30 funcionam em APAC, nós temos 88 nas unidades prisionais convencionais, todas elas são escolas estaduais. Delas, 35, acho, são escolas criadas, ou seja, é o mesmo caso que a gente tem aqui em São João del Rei, é o mesmo caso que a gente tem em Sete Lagoas. Elas foram criadas pela Secretaria de Estado de Educação, que autorizou a abertura de uma escola só para atendimento dessas pessoas. O resto, que é a maioria, são segundo endereços, o segundo, terceiro, quarto ou quinto, como a gente tem aqui. Eu tenho uma escola lá fora, eu peço uma autorização, nós da Secretaria de Administração Prisional pedimos uma autorização à SCE, Secretaria de Estado de Educação, para que ela autorize o funcionamento da educação básica. E ela designa uma escola já existente para fazer aquele atendimento. Então é assim que funciona no caso da educação básica. E só reforçando a questão da necessidade de que nós possamos ofertar cursos de educação profissional e tecnológica e de ensino superior com mais brevidade, mais curtos, é justamente porque o cumprimento de pena ele tende a ter muita flutuação, Eu posso ter desde o livramento, ou eu posso ter a transferência, que acontece com grande frequência, eu não consigo dar acesso, permanência e êxito para o preço que está migrando muito. Então o curso de ensino superior tecnológico, ele me atende mais do que uma graduação convencional. Um curso de educação profissional e tecnológica que seja na modalidade de curso livre, ou de curso FIC, que tem menos de 160 horas, ele me atende muito mais. Então, são esses os modelos que a gente faz aqui no Estado de Minas Gerais. Eu quero complementar. Existe legislação? Só para complementar, eu ouvi o senhor falando em termos de cooperação técnica. Eu acho que para a SEAP conseguir fazer isso, a APAC não pode ser discutível como integrante do sistema prisional. Existe legislação aqui no Estado de Minas Gerais que já reconhece a APAC como integrante do sistema? Aí é um dos principais desafios, eu acho que eu venho muito no desejo de colocar isso em discussão nos espaços que a gente tem sempre trabalhado, Leni? Não existe, Minas Gerais não nos reconhece, não reconhece o público, vamos falar melhor, não estou nem falando da APAC ou convencional. Minas Gerais ainda não reconhece o público, junto, nós estamos sempre dando esse murro da ponta de faca com a SCE. Eles precisam nos reconhecer dentro da especificidade do público. Isso já acontece para pessoas, para quilombolas, indígenas, educação especial e educação no campo, aqui em Minas, fazendo uma ratificação do que já está em escala nacional.
Mas nós temos estados que fazem esse reconhecimento de uma demanda específica para as pessoas em privação e restrição de liberdade. Aqui, infelizmente, ainda não temos. Então, é uma luta, é um desejo nosso, porque nós entendemos que no momento em que o Conselho Estadual de Educação e a SE reconhecerem essa necessidade, nós vamos poder discutir com muito mais vigor quem é o profissional que eu vou admitir dentro dessa unidade, qual o plano político-pedagógico que essa escola vai ter que ter, vou poder discutir questões envolvendo currículo, tudo isso. Hoje ainda não temos, é uma luta nossa. Então, à tarde, a Secretaria de Educação, de Estado de Educação, estará aqui presente na pessoa da Tiene, que está a caminho, e ela vai poder falar melhor dessas tratativas, né, dessa construção do termo de cooperação técnica, né, instrumento jurídico específico para as APACs. Então, à tarde, a gente vai poder falar melhor e dar até saber, né, da parte da Secretaria de Educação o planejamento, ok? Só complementar o que o Lucas falou sobre a questão, Rita, dos cursos de longa duração. Eu até comentei do SESI. No primeiro momento, o que aconteceu com o SESI nos atendimentos era EJA fundamental e médio. O que aconteceu? O SESI replicou o que fazia nas escolas deles. Um plano pedagógico foi o mesmo, não se adequou à realidade prisional. Então é o seguinte, é um curso para 30 alunos, 18 meses, para a questão dos processos, enfim, rapidamente você tinha 5 alunos. E outra coisa, a PAC de São João del Rei, ela é uma PAC, digamos assim, talvez aqui em Minas Gerais, das 38, o número de recuperantes deve ter outros 5 APACs têm um número de recuperantes da mesma maneira. Quando você tem APACs com um número menor de recuperantes, aí que é o grande problema. Principalmente o nosso foco, quando a gente vai buscar, principalmente depois desse atendimento do governo do Estado na EJA, quando nós vamos buscar o Sistema S é rigoroso em questão dos números de alunos. Então são 30, 40 vagas. Poxa, se tem uma evasão, é complicado. Então tem que ter essa negociação ou esse cuidado com a unidade, a PAC ou o Sistema Prisional Comum, para que seja identificado esses recuperantes que têm vontade, que têm interesse, perfil e a questão do processo. Tudo tem que ser analisado. E custo de longa duração, nesse sentido, quando você pega uma PAC pequena, é muito mais complicado. Mas interessante o que o Lucas falou, principalmente da EJA, é dar oportunidade com que o recuperando possa, ter questão do processo, saia daqui, possa continuar fazendo lá fora. Mais 2 pessoas para falar, né? Tocantins. Eu sou o Roberto da Universidade de São Paulo. A gente tem caracterizado a educação em prisões como a última grande fronteira da educação a ser vencida. Tendo como referência a Constituição de 1988, que possibilitou a emergência de novos sujeitos de direitos que até então não tinham atenção das políticas públicas, e a LDB de 96. Né? Então, veja, o que o colega citou lá anteriormente, praticamente todos os setores minoritários da sociedade, os grupos sociais mais vulneráveis, receberam alguma resposta da área de educação. Educação especial, educação indígena, quilombola, público LGBT e de assim por diante. O que faltava efetivamente, a parte não só da educação em prisões, mas de adolescente privado de liberdade, porque eles são menores de idade, para eles é obrigatória, mas tinha uma deficiência ainda também. E na educação em prisões de adultos, porque isso sempre foi entendido como privilégio e não como direito, né? Então, acho que uma grande dificuldade, a gente dialoga com vários estados do Brasil para acompanhar como está a implantação da educação em prisões, mas é muito comum essa percepção ainda por parte de gestores das diversas áreas de justiça, administração penitenciária e educação, de entender a educação em prisões como privilégio e não como direito. Tá? E isso faz com que os números da educação em prisões no Brasil sejam absolutamente tímidos. De uma população de mais de 730 mil presos, menos de 13% estudando. Tá? E quando a gente verifica o que são o perfil de escolaridade de preso e o que deveriam ser as prioridades, essas prioridades não estão sendo atacadas.
Tá? Uma coisa é pensar a oferta da educação em projetos à parte da sociedade civil, como é a Rede APAC. Outra coisa é pensar a educação nas prisões tradicionais propriamente dita, que sofrem problemas crônicos de todas as ordens. Tá? Houve um esforço para que o Departamento Penitenciário Nacional aprovasse um modelo arquitetônico que contemplasse salas de aula e espaços de trabalho. Né? Esse modelo foi aprovado no Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Os governos de estados reagiram diante da presunção de que isso significaria altos custos e obrigaram o Conselho Nacional de Política, o DEPEN, a reverter esse modelo. Então, as novas prisões a serem construídas não terão espaço para trabalho, espaço para sala de aula. Tá? Então, a realidade com que a gente lida no país é uma realidade de absoluta precariedade, superlotação, falta de infraestrutura. O regime de contratação de professores por parte de diversos estados é variado, sim, como o colega disse, mas tem alguns que colocam esse professor numa situação de absoluta precariedade, como é o caso do próprio estado de São Paulo, de onde eu venho. Tá? Mas projetos nessa área da educação em prisões, eles não são tratados como componente da política pública de educação, e sim como projeto especial da Secretaria de Educação, o que possibilita a contratação temporária ou provisória de professores, o que faz com que o dinheiro do Fundeb não chegue a essas escolas, o que faz com que o Programa Nacional de Livro Didático no PNLE já não contemple uma especificidade de material didático pedagógico para essas unidades. Então, a condição de precariedade no sistema penitenciário é absoluta. Só mostrar um exemplo. Eu tive que reunir de São Paulo 200 professores que atuam em prisões para nós inventarmos com ele uma metodologia de como seria possível eles trabalharem nessas condições de absoluta precariedade. Por vezes o professor sequer tem giz de sala de aula para trabalhar. Entende? Então, a existência, eu acho que não é só a constituição de uma rede nacional de educação em prisões. Eu acho, para quem se lembrar, aqui em Belo Horizonte, em 2006, nós já tivemos uma iniciativa de constituir a Rede LES, a Rede Latino-Americana de Educação em Prisões. Todos os presidentes de países do Mercosul estiveram em Belo Horizonte, junto com o Ministério da Educação. O erro ali foi que quem financiou aquele projeto foi a União Europeia, e a sede dessa Rede LES ficou em Paris e não aqui no Brasil. Então a rede se perdeu. Mas os desafios lançados lá até hoje permanecem. Por exemplo, a questão da formação e o regime de trabalho de professor, que atua em regime de privação de liberdade, precisa de uma legislação específica, assim. É uma especialidade, tal é como os professores que lecionam para as outras questões. E isso é uma luta que tem que ser desenvolvida no país inteiro. Tá? É isso. Bom dia. Opa, é alto esse microfone. É um prazer estar aqui com todos. Nós, do Tocantins, também enfrentamos várias dificuldades no âmbito de educação para pessoas privadas de liberdade. E recentemente nós nos aventuramos pela educação superior. Estamos aí tentando construir, né, condições e propiciações para o acesso ao nível superior. E já tivemos êxito em algumas unidades e tivemos algumas dificuldades, porque, assim como o professor bem disse aqui anteriormente, não existe uma política específica para a educação em prisões. Essa metodologia que o senhor falou que teve que desenvolver, né, que a gente que o professor é obrigado a desenvolver em condições precárias de educação, é uma certa violência, né, contra o professor, que tem que se submeter a condições tão desumanas de trabalho e que não coopera com o profissional, com a educação em si.
Enquanto nós não enxergarmos que a educação em prisão é uma modalidade, assim como a educação de jovens e adultos, educação infantil, educação profissional, educação no campo, que é uma modalidade que tem características e especificidades próprias, né, para serem tratadas, nós não vamos romper, né, a não ser que criamos estratégias específicas, e é disso que eu gostaria de perguntar. Eu vi alguns relatos, excelentes relatos, muito motivadores, lindos os relatos de alunos que ingressaram na universidade, né? Dentre alguns falaram que é sobre o ensino à distância e tudo mais, mas parece que teve também alguns que tiveram educação presencial superior. Estou enganado? Teve algum aluno que